Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para inaugurar, basicamente, a nossa sessão de clássicos do cinema que eu e o Guilherme decidimos rever, reassistir ou só recomendar mesmo, porque a gente não gosta de necessariamente ficar preso só no que é lançamento 2023, sendo que nos streamings, nos catálogos, nos aluguéis digitais, tem tanto filme clássico pra ver, tanto filme grande que, tipo, todo mundo conhece de nome, ou pelo menos a maioria das pessoas conhece de nome, e não necessariamente significa que a pessoa viu. Eu mesmo, hoje a gente vai falar sobre um filme que eu vi pela primeira vez esse ano. Por mais que exista um consenso na cinefilia de que você tem que ter visto todos os clássicos, ninguém viu todos os clássicos. Claro, a gente pode ter visto pouco clássico. Eu mesmo admito que eu tenho essa deficiência aí, que eu vi poucos. Então, se você faz parte desse clube que ainda não viu muitos clássicos, ou tá vendo pela primeira vez e você queria ver uma discussão recente sobre, bem-vindo, fica aí que a gente vai falar sobre, pelo menos, o quê, Gui? Uma vez por mês, mais ou menos? Eu acho que dá pra gente tentar fazer uma vez por mês. Quando o cinema não entregar filmes bons pra gente, a gente vai trazer essa pauta fria aqui, pra não ficar refém, né? Como você disse, dos lançamentos aí, do que Hollywood vai entregar pra nós. Então, se você é um fã de cinema clássico, já seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu não sei se é a primeira vez que você está escutando nosso belíssimo podcast, nosso inovador podcast, ou se você já esteve aqui antes, muito obrigado por voltar. Mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí, já deixa um comentário se você estiver no YouTube, ou se você estiver no próprio Spotify. Segue a gente, porque a gente está aqui sempre falando sobre cinema, que é o que, no fim das contas, é o que a gente quer, aumentar a discussão sobre cinema. Eu sei que já tem um monte de podcast sobre cinema por aí, mas um a mais, falando sobre filme, lançamento, festivais, acho que não vai machucar ninguém, certo? E, Isso, acho que só tem a ganhar, né? exatamente. Sempre fortalecendo aí a nossa discussão. Você pode seguir a gente nas nossas outras redes sociais também. A gente está um pouco parado, talvez um pouco por culpa minha que estou lesionado aqui, estou no departamento médico, me recuperando de uma cirurgia, mas a gente promete que vai voltar em breve a fazer os nossos vídeos curtos, que a gente tem feito pouco também. Então, se você gosta de consumir um outro tipo de cinema, segue a gente nas outras redes sociais. No YouTube a gente lança até que bastante recente, né, Gui? Conteúdo em vídeo, tanto o React trailer quanto o nosso próprio já tradicional cinema do mês, a gente tem gravado em vídeo também, dessa vez. Então, se você quiser ficar assustado com a nossa carinha, você pode curtir a gente lá no YouTube também, correto? É isso. Então, bora falar sobre o filme de hoje, que você já deve ter visto no nosso título. É um filme que está completando 30 anos esse ano, hein? É o famoso, não infame, um filme gigantesco de um ser humano ainda mais gigantesco, que é A Lista de Schindler, por Steven Spielberg. É um filme de 1993. É um filme que recém completou 30 anos. É um filme arrebatador, intenso, e que você acha fácil nas plataformas de streaming, né? Eu sei que tem no Telecine, até pouco tempo atrás estava na Netflix, eu não sei se ainda tá lá. Não, acho que da Netflix não tá mais, ele tá no Amazon Prime, talvez por algum canal. Não sei se Pode crer. direto pelo Prime Video. Mas no Telecine da Globoplay você acha, isso é certeza. Sim. Então, é um filme que tá de fácil acesso. Não é um filme tão simples de assistir, é um filme muito longo, preto e branco, sobre um tema bem denso, né? Para quem não sabe do que se trata, bem-vindo, né? Ao mundo de quando o Spielberg fazia bastante filme que não necessariamente era pop. Mas, aliás, isso é uma história bem curiosa. O Spielberg, para quem conhece pouco sobre a vida dele, ele é de família judaica, apesar dele não ser necessariamente praticante, né? A gente vê até que bastante isso em The Fablemans, que conta bastante sobre a vida dele. Mas eles são uma família de judeus que não praticam necessariamente a religião, mas essa é uma história que ele sempre quis contar, que é a história do Oskar Schindler, um alemão que trabalhava para o governo nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.
e que em algum momento da vida dele, ele teve uma mudança de espírito mesmo, de perspectiva, e ele começou a empregar judeus na fábrica dele com o intuito de salvá-los mesmo, porque já era na parte do fim da guerra onde era todo mundo sendo dizimado mesmo. Tipo, não era mais segregação, era só extermínio. Então, o que o Schindler fazia era, ele colocava as pessoas para trabalhar na fábrica dele com a desculpa de que eles estavam fabricando armas, né? Não era uma desculpa, eles estavam fabricando armas para o governo alemão. Então ele empregava sistematicamente os judeus e todos eles falavam: ah, eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho um filho, eu tenho... E ele dava um jeito de empregar essa pessoa também e manter dentro da fábrica dele onde não tinha tortura e tal, e onde, aliás, eles pararam de fabricar, né? Basicamente, eles começaram a meio que boicotar a criação de armas para a Alemanha nazista. E no fim da guerra, e aí isso é história, né? Se você é uma pessoa que não quer tomar spoiler logo de cara, você pode pular um pouquinho, mas no fim da guerra ele consegue libertar, né? Ele consegue preservar a vida desses judeus. Não os horrores da guerra, não o trauma, mas pelo menos a vida, né? Essa é uma história que sempre ressoou muito pro Spielberg. Ele sempre, acho que para a maioria dos judeus, né, que sobreviveram ao Holocausto e tal, essa é uma história que sempre ressoou muito. E o Spielberg tinha um sonho de dirigir esse filme. Só que existe uma complexidade aí que é um tema muito denso, tenso, é um livro tenso. Na época, acho que a gente não tinha nenhum outro grande filme americano em que se investiu tanto dinheiro quanto o Spielberg queria fazer. Era um projeto caro e era um projeto difícil. Era um projeto que, em teoria, não era para o grande público. Então, mesmo ele sendo Spielberg, mesmo ele já tendo dirigido a trilogia do Indiana Jones, né, mesmo ele já tendo dirigido Contatos Imediatos de Terceiro Grau, mesmo ele já tendo dirigido todas essas coisas grandes, ele ainda não tinha conseguido financiar essa história. E no ano de 92, provavelmente, né, já que o filme é de 93, a Universal chegou no Spielberg com uma proposta que ele não podia recusar. Eles chegaram nele e falaram assim: você não quer dirigir Jurassic Park, não? E ele falou: cara, não tenho certeza se eu quero dirigir esse filme. Tipo, não que ele detestava a ideia, ele até achava legal, mas não era uma coisa que ele tava assim, sabe? Tipo, vendido de que ele ia fazer. Ele tava meio que num tempo pra ele. E a Universal chegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, se você fizer Jurassic Park, se você dirigir esse filme pra gente, a gente financia o seu outro filme, o filme que você quer fazer. A gente financia a lista de Schindler pra você. Olha E só. na hora ele, tipo, topou, acho que ele já até queria tocar o projeto, mas a partir daí ele não tinha mais dúvida. Então tem uma parada que ele dirigiu ele filmou todo o Jurassic Park e quando ele começou a parte de edição e pós-produção, né, montagem do filme per se, depois das filmagens, ele já foi para a Europa filmar a lista de Schindler. Então, a parada é que assim, ele filmava a lista de Schindler na parte do dia e à noite ele montava Jurassic Park. Ele fazia as aprovações e refações toda da montagem do Jurassic Park. Então ele meio que trabalhou nos dois filmes ao mesmo tempo. Ele fala que foi uma época muito complexa e muito difícil para ele. Acho que foi o tempo mais difícil para ele como cineasta em relação a dois projetos gigantes na mão, dois projetos que mudariam mesmo a indústria do cinema, né? Jurassic Park Dois também tá com filminhos, né? dois filmes, coisa boba, né? Jurassic Park e a Lista de Schindler. Então, tipo, e dois projetos que ele tinha muito próximo do peito, assim. Deve ter sido um inferno, mas no fim das contas deu tudo certo. Nos dois casos, né? Deu muito certo em Jurassic Park e deu muito certo em A Lista de Schindler, que é amplamente considerado a maior película sobre o sofrimento judaico, né? O sofrimento judaico durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Lógico, existem várias outras obras sobre várias outras perspectivas,
Mas esse filme eu acho que ele é um dos que tem maior investimento e maior retorno de bilheteria. Esse filme custou acho que 30 milhões de dólares para ser feito, na época era uma boa grana, e ele tem lá seus 200 milhões de bilheteria, o que é bem expressivo considerando o tipo de filme que ele é, né? Então, assim, a Ele lista de chega a Schindler 25 milhões de dólares, né? Não chega nem a 30. isso sem constar, obviamente, o preço de publicidade, né? Que eu não sei como era Uhum. na época. Então, 25 milhões de dólares. E quanto de bilheteria, tem noção? 321. 321, pô. Fez bem demais. No mesmo ano em que ele estava lançando Jurassic Park, que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele chegou no bilhão de dólares também. Então foi um ano em que o Spielberg fez a Universal muito, muito feliz. E ele foi muito O feliz. cara que teve essa ideia de propósito pra ele aí, Não, ficou um pouco feliz, né? pô, o que eles conseguiram aí é uma parada de maluco mesmo. E assim, né? O Spielberg, ele é gênio, né, cara? Então, Jurassic Park fez bilhão. eu imaginei mesmo. E assim, é louco de pensar na dicotomia que são esses dois filmes, mas no fim das contas, eu acho que o Schindler também acabou levantando uma outra boa grana, porque ele é o vencedor de 7 Oscars, correto, Guilherme? Isso. Apenas Fala aí um 7 pouco quais Oscars. os Oscars que ele ganhou. Então, ele foi indicado a quase tudo, né? Uhum. Mas ele levou só 7 pra casa. Ganhou como. Vamos de baixo pra cima, né? Pra fechar bonito. Ganhou como roteiro adaptado, trilha sonora, edição, direção de arte, fotografia, diretor e melhor filme. Oscar de 94 aí, pouquinha Pô, coisa. pouca coisa boba só. Você acha justificável, Gui? Você que reviu o filme hoje, né? O cara é caro, pô. Você que reviu o filme hoje e tá com ele fresco na memória, quais são as suas impressões, assim, gerais sobre a lista de Schindler? Pô, eu gosto bastante do filme, assim, eu já tinha visto ele pelo menos umas 2 outras vezes, assim. Qual, Eu qual tenho. foi a primeira vez que você viu esse filme, Guilherme? Conta Então, pra mim. tem uma versão curiosa que, primeira vez que eu tive contato com esse filme, ele me marcou e meio que negativamente, assim. Porque eu vi ele na escola, assim, eu tinha uma professora de história que ela era maluca, assim, ela direto passava uns filmes que claramente não era pra criança, assim. Eu vi Diamante Negro, eu vi vários filmes, assim, na escola, e A Lista de Schindler foi um desses. Pô, e é um filme que ele não é pra criança, tanto pela violência, pelas cenas de violência que tem no filme. Eu acho que o tema não tem jeito, né? Eu acho que era até foi mostrado porque a gente estava estudando sobre a Segunda Guerra e tal. Então o tema não tinha muito como fugir, mas o ritmo dele, né? Ele é um filme que não é nem um pouco atrativo para criança, assim, sabe? Tipo, e ela podia ter me traumatizado com o cinema naquele momento ali, sabe? Talvez ela até tenha, mas foi um trauma que não Então, durou pra si. esse filme, eu demorei pra rever ele, eu tinha visto, eu acho que eu nem vi inteiro, assim, eu lembro que eu e como muitas outras crianças dormiram durante o filme, Não, mas tinha que sabe? ser uma aula gigante também, pra ela passar Não, 3 horas de filme. eu acho que foi tipo umas 4 aulas, assim, pra assistir. É um negócio assim, Tenso. tipo, e a gente muitas vezes dormia, né? Porque é um filme que não tem um ritmo pra criança, sabe? Tipo, ele não foi feito pra isso. E, Não é e bem a aí função dele, né? quando eu fui reassistir, assim, é um filme que é consagrado, né? Depois que eu fui saber a importância do filme, eu fui lembrar que, pô, é o filme que eu comecei a ver na escola. Eu tinha um pequeno trauminha dele, assim, sabe? Tipo, eu hesitei muito em dar o play 10, 15 anos atrás, assim, quando eu fui ver ele pela primeira vez de fato. E aí eu revi ele hoje, pô, e é um filmão, assim, eu acho que ele é tudo isso, sim, que eu acho que ele merece esses 7 Oscars, aí sim, é um filme gigantesco. Pô, e é muito bonito, assim, como é contado, né? Toda essa história do Schindler, né? Dessa forma que ele é colocado como herói, assim, de certa forma, ele foi, né? Eu acho que é o que você falou, ele é contado pelo Spielberg, que é de família, né, judia, então ele muito bem sabe como esse cara, quem foi, né, e qual a importância dessa pessoa Essa pro figura, né? povo dele, mas é um cara que ele foi herói, mas sabe, eu acho que ele é o herói porque o outro lado era muito vilão.
Porque ele não é bem esse herói, assim, sabe? Tipo, Essa é uma parada, né, que hoje em dia, analisando 2023, é meio anacrônico, né, a gente falar mal do filme, até porque a gente já viu essa história sendo contada, não a do Schindler precisamente, mas da própria Segunda Guerra e tal, de outras milhões de maneiras, né. Mas uhum, a parada é que o jeito como a história do Oscar Schindler ela é contada, ela é bem virtuosa, assim, né? Tipo, ele tem uma transformação completa em um nazista para um ser humano, né? Colocando sim. assim de maneira meio clara. Então, e Hoje, o filme mostra esses dois lados dele, assim, né? Eu acho que ele não é pintado, assim, como... ele termina como herói, assim, mas ele não é pintado como essa pessoa que... a pessoa que vê até o fim, não vamos falar necessariamente da cena final, mas a pessoa que vê até o fim vê o quanto que ele foi afetado, assim, né? Com toda essa história e tal, tem frases icônicas, cenas icônicas. Mas a parada é que é a seguinte, hoje a gente pode olhar e falar que o filme ele é um pouco bonzinho com o Schindler também, tipo, com toda a história dele, como que isso redimiu ele. Ah, mas a gente também pode falar, tipo, pô, não é como se ele tivesse mudado o rumo da guerra. Não, ele mudou o rumo da guerra mesmo. Tipo, Não. ele mudou o rumo daqueles judeus, sabe? Tipo, aquelas pessoas, sabe? Daquelas pessoas que têm nome, que têm vida, que têm história. Sim, aí o E filme foca bastante nisso, né? No nome é, e na... Eu acho que mais, assim, no nome de cada um, de alguns, né? Não falam todos, mas no nome, até no final, depois, né? Que tem a... Que mostra, entre aspas, gigante, os dias atuais, né? Que eram os é, atuais há 30 anos atrás, talvez, mas... uhum, E sai mostrando novamente os nomes, né, para mostrar a importância que ele teve, assim, pelo menos para aquelas pessoas e nada mais, né, e para quem veio isso. depois, mas nada mais que isso, né. A parada é que, assim, novamente, é anacrônico de nossa parte olhar e falar assim, pô, esse filme dá uma passada de pano. Na época, não, nem essa passada de pano tinha, entendeu? Por na época você não via um filme desse escalão sobre esse tema. Então, se for para passar pano, que seja para essa pessoa, sabe? Tipo, que seja para essa história. Eu entendo por que, que ele é sentimental, por que, que ele é dramático, por que, que ele é um pouco uma espetacularização de sofrimento, mas é o equivalente a você olhar e falar assim, 12 anos de escravidão também é espetacularização de sofrimento, entendeu? Tipo, são Uhum. filmes importantes, são filmes que eles são pesados, densos, mas eles não tem outra palavra para definir que não importantes, sabe? Para a história e para a época em que eles foram filmados. Fazer esse revisionismo hoje é difícil, entendeu? E eu acho que não tem como mostrar o sofrimento de outra forma, senão transformar tudo isso num espetáculo, digamos assim, né, eu acho que ele não chega a forçar em nenhum momento, assim, eu acho que tem algumas cenas em Auschwitz, né, que é forte, assim, só por todo o nome que aquela palavra tem, né, o campo de concentração, quando chega lá e aí, se um pouquinho de história que a pessoa sabe, a pessoa já sabe o que vai vir de tudo aquilo, né, transformar tudo isso num espetáculo, assim, eu acho que é inevitável, assim, eu acho que só de você trazer o campo de concentração mostrando de certa forma, o lado dos judeus, né? Porque não é bem isso que o filme vai mostrar, ele não tá contando a história de um judeu, né? Ele tá contando ainda assim de um alemão, né? Sabe? Tipo, Essa é mas. uma controvérsia também, mas até aí, novamente, é a história que ele decidiu contar e, tipo, eu acho justo, eu acho uma boa história, entendeu? O herói de fato ali, que eu vejo, a pessoa que é 100% boa o tempo todo, é o rapaz que fica com ele, né? O assistente lá, que cuida das finanças, né? E tal, que era o cara que estava de fato preocupado com os judeus desde o começo, né? Esse sim, ele tava lá pelos motivos certos, né? E também pelos motivos errados, né? Ele também tá preso. Sim, mas mesmo ele estando ali, ele ainda utiliza do que ele tá e onde ele tá para tentar fazer ainda bem para os outros, né? Não que Ah, nem não só por ele ser judeu que ele é obrigado a ajudar as outras pessoas, né? Claro que é, ele podia ser um filho da puta e se aproveitar da toda a situação e claro.
Mas ele ainda assim tá ali e tá pra ajudar os outros, né? Eu acho que ele é o verdadeiro herói nessa história toda, né? Se for é que ele não seria nada sem o Schindler, né? Mas talvez essa história não aconteceria se não fosse ele que o Schindler tivesse escolhido, né? Porque ele era o judeu que era líder ali, que ajudava a galera e tal. Ele que tava ali na boa intenção ali, né? E uma atuação muito boa do Ben Kingsley, né? Sim, ele manda bem demais. Aliás, Os todo três mundo, né? principais, os três principais ali, o Liam Neeson e o Ralph Fiennes também mandam bem demais, assim. O Ralph Fiennes, acho que eu já vi entrevista dele falando que ficou traumatizado depois. Pô, Que eu imagino. esse papel tomou muito dele, assim. Pô, e esse filme, ele tem algumas cenas marcantes, assim, né? Tipo, eu acho que aquela cena da menina, assim, eu acho que é a mais Não, marcante, né? é inacreditável, né? O do vestido, né? Da menina de vermelho. Pô, é inacreditável. Que bonito e, tipo, como que chega nessa solução, né? Porque muitas vezes a gente para pra pensar. Eu tava até vendo hoje, aí um parênteses enorme, né? Tava vendo hoje um vídeo de uns rapazes no YouTube que eles recriam efeitos visuais de filmes, eles postam no TikTok. Eles fizeram os efeitos visuais de Oppenheimer, né? Sim. E eu fico pensando, Opa, que pô, efeitos visuais. todos. O da bomba, por exemplo, eles refazem. É Caraca. efeito visual, não é CGI, Não é é, efeito não visual, é, né? não é E eles efeito. refazem com efeitos práticos também. Então, tipo, é bem curioso, assim, é bem legal. É um bom conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a parada muito louca de se pensar é... Hoje a gente conhece a cena do vestido, né? Mas o difícil é como que a pessoa chega nessa, nessa ideia, tá ligado? Eu acho que você tem que ser muito, muito genial pra, tipo, parar e olhar e falar assim, tá, como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou mostrar essa violência de uma maneira que seja muito impactante, que seja com uma criança e que seja um momento super marcante no filme. Por que não usar a cor e o símbolo, entendeu? Tipo, cara, é muito bonito e é uma solução, assim, de gênio e como ele conduz esse pequeno detalhe, né? Esse pequeno detalhe dentro da trama. Essa montagem, né, toda, eu acho que essa cena toda ela é muito importante, né? Eu acho que começa a transformação dele ali, né? Eu acho que Uhum. Tipo, é muito maluco. Hoje, a gente olha e fala assim, vamos refazer essa cena, vamos refazer esse efeito. Mas alguém teve que depois da criar ideia isso, tá ligado? pronta. Alguém teve que pensar nisso, mano. Tipo, a gente assistir hoje e falar assim, isso é muito lindo, isso, não é nada demais. Putz, alguém teve que pensar nessa solução. Eu acho muito incrível como que o Spielberg, ele é um cara que ele chega em soluções sempre muito, muito incríveis, cara. Pô, Pra quase tudo que ele faz, velho. essa cena é bem marcante. Tem a cena do Ralph Fiennes dando os tiros da varanda, né? Tem Cara, é uma muito cena assim intenso. bem. Todas as cenas que o Ralph Fiennes aparece, elas são muito intensas, assim, né? Elas são muito densas, pesadas, assustadoras mesmo. Cara, é um filme, é um feito, né? Assim, é um marco, é incrível, é difícil. Ele é um filme pra você assistir quando você olhar e falar assim, acho que eu vou ficar um pouco desesperançoso com a humanidade, deixa eu ver esse filme. Eu acho que ele é um filme difícil, mano. Ele é um filme pesado, assim. E que se você estiver assistindo, prestando atenção e concentrado no que tá acontecendo, com toda a bagagem que cada um tem, né, sobre o que Uhum. foi a Segunda Guerra, o que foram os horrores da guerra, cara, ele não é nunca fácil de assistir. E eu acho que em nenhum momento também ele parece aquela coisa, ai, nossa, é disso que eles vão falar. Tipo, todo filme ele te pega, assim, ele te pega numa coisa que você tá indignado e você tá triste e você tá mal, tá ligado? O filme, ele não tenta apelar pro que é pesado, ele apela só pro que é real mesmo. Então, Uhum. tipo, ele tem momentos tenros, mas são poucos. Ele tem momentos devastadores, que são muitos, mas todos Uhum. muito bem distribuídos durante o filme. E tudo filmado com uma frieza quase de documentário, né? Assim, É. tipo, é tudo filmado com uma frieza, o modo como o personagem do Ralph Fiennes, né, que É é o o Amon Spielberg, Goth, né? o modo como o personagem do Amon Goth se comporta, as pessoas que ele
mata arbitrariamente e tal. Uhum. É muito frio, sabe? É muito... E o Spielberg, ele sabe como usar a violência e a intensidade em todos os momentos, assim. O filme é muito incrível. Ele é muito... Ele te faz sentir mesmo, tá ligado? Ele não te faz em nenhum momento você tá, tipo, tô distraído aqui. Tipo, o filme, ele tá, tipo, ele te pega, tá ligado? É E ele pesado conduz mesmo. bem, né? Porque são. Isso a gente não falou ainda, mas. São 3 horinhas ali que ele te conta uma história mesmo, né? Porque o filme, ele vai e volta, né? Ele tem transformações, assim. Que nem o personagem do Ralph Fiennes mesmo, ele começa no filme, já tem 1 hora e pouco de filme, sabe? Tipo, Pois é, pois e é. é, e é um personagem que ele vai ser tão importante quanto o Oscar Schindler, né? Então, Uhum. e É é, intenso, né? o filme ele vem numa construção e é uma montanha-russa que não acaba mais, né? Porque tem as fases, né, da guerra, né? Começa, e depois começa a ter os campos de concentração, que aí aparece o personagem do Ralph Fiennes, né? Em todo momento que você acha que você consegue respirar, aparece um novo obstáculo, né? Tipo, uma nova Uhum. parada pra você se preocupar de novo, de novo, de novo, de novo. O filme é um tormento sem fim, assim. É muito. Mas, assim, incrível, né? Chorei horrores 10 de 10, né? No fim das contas. Você quer trazer notinha para essa categoria Acho que nova eu que a gente acho tá? que é válido. A gente pode dar nota, sim, claro. É, sempre com um olhar mais contemporâneo, né? Uhum. Obviamente, porque a gente. É o que eu falei, eu pelo menos tô vendo esse filme pela primeira vez. Eu vi esse filme no começo de 2023. Acho que eu tava preparado. Sim, a gente não tá vendo com o peso de 93, né? Total. Nenhum dos dois aqui, né? Eu tinha acabado de nascer, o Lucas tava vindo, então não tinha nem como, mas. Mas assim, a minha nota ela é 5 estrelas. Eu lembro quando eu assisti ao filme, eu falei, nossa, que nota que eu vou dar, né? Aí eu fiquei, tipo, acho que um 4,5. Eu olhei e falei assim, eu vou tirar meia estrela do quê? Entendeu? Não tem do que. Não tem por que não ser 5. Eu não consigo enxergar esse filme. Pelo menos eu. Se você é uma pessoa que tem uma outra opinião sobre a lista de Schindler, e você acha que ele é um filme que ele não merecia, ou ele não é tudo isso, claro, você pode discordar da gente, você pode deixar o seu comentário. E se você quer, eu já falei isso no outro Pode também. Se você mandar quiser mandar e-mail. um e-mail e você quiser falar um pouco mais, se você tem outros insights sobre esse filme, claro, fica à vontade para conversar com a gente, né? Mas eu não consigo enxergar nesse filme uma coisa que eu olho e falo assim, nossa, tem que tirar minha estrela por causa disso daqui, entendeu? Eu acho que ele é denso e tenso na medida certa. Então, pra mim é um 5 estrelas forte. Eu dei 4,5. Eu não. Pô, é um filmão, assim. É você falando agora, pô, eu vou tirar meia estrela da onde e tal. Mas eu acho que ele é um pouco denso, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que ele perde o ritmo em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, essas 3 horinhas e 20 quase que ele tem aí. É, sei lá, eu acho que ele é extenso demais, assim, não reclamando de tempo, mas reclamando de tempo. Você não é daqueles que reclamam de tempo, mas. Mas Aí eu tô reclamando do tempo. Não, é que hoje a gente inverteu os valores aqui. eu acho que a construção do personagem, assim, ela é muito boa, assim, a forma como ele começa de um jeito e até ele terminar como termina, né? Eu acho que tem alguns vais e vem, assim, eu acho que dava pra tirar pelo menos 20 minutinhos, assim, eu acho que dava. Eu acho que ele perde o ritmo em alguns momentos, assim, nas transições de atos, assim, eu acho que ele dá uma baixada de bola, não que tenha que ter, vamos matar judeu o tempo todo, sabe, tipo, mas eu acho que ele perde até na construção dos personagens mesmo, da história. Eu acho que 5 estrelas merece 5 estrelas, mas eu não dei. Mas é isso. 4,5 com 5, aí fica aí a sua. Ou arredonda pra cima ou arredonda pra baixo. Cada um decide. Cada um, você decide se faz a conta aí na sua casa. Isso daqui é um podcast participativo, entendeu? É isso. A pessoa pode dar a nota dela, né? Uma que ela dela já sobe pra 5 ou pra. Isso, aí ela vai arredondando lá na casa dela com a Isso. notinha dela. Então eu acho que é isso. Esse é o primeiro filme que a gente fala aqui completamente fora de contexto, né? Ele é um filme clássico, pesado e para abrir essa categoria com os dois pés na porta mesmo. Então se você nunca assistiu a Lista Schindler ou já viu, mas estava querendo revisitar, acho que é um bom momento. O filme está aí fazendo 30 anos, ainda está disponível nos streams aqui no Brasil. É,
Eu vou E vamos trazer nessa. eu vou trazer um discurso aqui. Você acha que existem pessoas que têm preconceito com filme preto e branco? Ah, que se eu acho que existem, com certeza existem. Tipo, tem gente que não Não. gosta. Então, mas não Exatamente por gosta ser preto e branco. por achar que, não vou ver preto e branco porque é um filme velho. Esse aqui, ele é um preto É, e eu acho que. branco por questão estética, Não, né? mas eu acho Tipo, que é uma questão assim, tipo, quando você vê que é um filme. Existem outros filmes preto e branco que são mais recentes, tipo Nebraska, por exemplo. o artista, né? Tipo, O tem Artista, por exemplo. Mas eu sinto que as pessoas elas Oppenheimer. relacionam o preto e branco, Oppenheimer, ou relacionam French Dispatch. Elas relacionam o preto e branco com ritmo e tempo. E Com nem coisa todo antiga mundo. que vai ser um É, negócio que eu não tô acostumado, né? e eu entendo, eu não tô tirando nenhum mérito da pessoa, lógico. Eu acho que se você é uma pessoa que é apaixonada por cinema, por filme, não tem como evitar ver filme preto e branco, sabe? Tipo, não tem como evitar ver narrativas que são muito diferentes, não tem como evitar você assistir filmes não estadunidenses, você não tem como avaliar tudo se você não vê um pouquinho de coisas diferentes, né? Se você vive só nos anos 2010, 2020 de filme, vai ser difícil no começo ver um filme sobre o Holocausto de 3 horas e meia. Ele tem 3 horas e meia, não é? Isso, 3 3 horas e horas e 20? 15, 20, 3 horas e 15, 20 da década de 90. Tipo, lógico que vai ser difícil. Mas aí é o que você falou, é preconceito. Acho que a pessoa quebrar isso e ela começar por algum tipo de filme que ela queira muito ver, ou que tenha uma história muito próxima de algum tema que ela gosta. E aí, no fim das contas, vai entender que é só linguagem mesmo. Que, tipo, os filmes antigos, eles têm uma outra linguagem, mas não faz com que eles sejam nem lentos. As pessoas... Esse filme não é necessariamente um exemplo de um filme que não é lento. Mas Uhum. as pessoas têm um preconceito, tipo, é preto e branco, ele é de outra época, ele não vai ser tão dinâmico. Cara, tem cada filme antigo que é tão dinâmico, tão gostoso de assistir, que você vai vendo, assim, que ele tem tanta elegância no modo como ele conduz aquela história. Claro que ele não tem uma perseguição de carro entrecortada com um momento de diálogo e depois ele tem uma cena de porrada, entendeu? Tipo, pode não ser isso, mas ele não deixa de ser dinâmico, entendeu? É só o jeito como você tá acostumado a assistir filme. Mas ele pode ter também perseguição de carro e tudo isso e ser preto e Tem. branco, né? Eu Não, e acho que é. também, e tem exemplos disso, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente tá cada vez mais acostumado com um tipo de cinema e o ritmo de um filme antigo não necessariamente se aplica a isso, mas não é porque ele não tem ação o tempo todo que ele é lento, Uhum. entendeu? Ele é só, ele tem uma outra dinâmica. Mas Sim. enfim, a lista de Schindler, eu acho que ele ainda parece um filme, um drama épico não tão antigo. Eu acho que ele ainda tem um outro ritmo mesmo. Ele tem um ritmo bem parecido com filmes da década de 90. Que não fossem filmes de ação, claro. É. Sim, Claro. Que ele não é, né? Ele não é um filme de ação. Ele não é Jurassic Park. Se você quiser ver um outro filme que tá fazendo aniversário, é do Spielberg, você pode assistir Jurassic Park se você quiser ver um filme de ação. Tá, eu Isso, assisti esse ano também e ele tá perfeito, mas... isso, mas não é qualquer coisa dá o bracinho a torcer aí. Isso, Ainda é o Spielberg, o Spielberg de isso. ET, de Jurassic Park, né? Contatos imediatos. Isso, de Fableman, que a gente já falou aqui, tem Uf, episódio. tem, né? Nossa, eu sou apaixonado por The Fablemans. O cara tem pouquinha coisa, né? Eu acho que dos vivos aí, eu acho que ele é o mais gigantão, assim, né? Pô, cara, Questão de nome, assim. eu ouso dizer que sim. Tipo, claro, a gente pode falar sobre o Scorsese, que também tá fazendo filme, sobre vários, né? Não dá pra ficar só. O Clint Eastwood. Mas o Spielberg é o pai do blockbuster, né? Eu acho que não tem como competir com o que o Spielberg traz, cara. E ele é um cara que ele tem muita noção do que é extremamente popular, ou pelo menos do que foi extremamente popular, e ele une o útil ao agradável, porque ele sempre entrega filmes que são muito bons, tá ligado? Tipo, com alta qualidade, de cinema mesmo. Então, o Spielberg, ele é um monstro à parte, eu acho que em tudo, sabe? Tipo, na história do cinema americano, ele é um dos maiores diretores do cinema americano e ponto, tá ligado? Então, Diretor, infelizmente ele tá produtor, vivo, né? É tudo, né? infelizmente ele tá vivo e fazendo filme, cara. É sempre uma parada pra ir ver, tá ligado? Tipo, West Side Story, The Fableman, são dois filmaços, cara. Filmaços, assim, tipo, incríveis mesmo. Eu sou muito fã dos dois.
E são os 2 últimos que ele lançou. E o próximo vai ser bom também, eu imagino. Seja lá qual for. Então, assim, vá ver a lista de Schindler. A gente deixa aqui a nossa recomendação. Vá ver com a cabeça no lugar certo, que ele é um filme difícil, mas ele é um filmaço, assim, e que se você não viu ainda, tá perdendo uma obra assim, que muda os rumos de tudo, tá ligado? Ele é muito incrível, ele é muito intenso. Isso, aí nesse quadrinho novo que a gente tá montando aqui, a gente vai fazer os nossos 1000 filmes para assistir antes de morrer, né? Ah, pode crer. E se você quiser deixar alguma recomendação de algum clássico que você queria muito ouvir um podcast sobre, pode deixar sua recomendação aí, porque a gente tá aberto a assistir qualquer coisa, assim. Isso, pra Qualquer coisa saber, mesmo. porque às vezes a pessoa tem aquele filme que ela gosta muito antigo, que ela quer saber se só ela gosta ou se as pessoas gostam também, né? Pode crer. Pode deixar sua recomendação, a gente Se pode não acatar viu, a ou gente não. vê. Mas no fim das contas, o que a gente tá aqui é pra falar sobre filme, falar sobre cinema, certo, Gui? É isso. Então, muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima. Até a próxima.